Amém, irmãos? Amém? Animados? Prontos para alimentarmos da palavra de Deus? A Bíblia fala que a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Amém? Quantos estão alegres, então? Ixi. Vou convidar Deus, então, para a festa. Amém, irmãos? Quero ministrar com vocês hoje algo que Deus falou muito forte esses dias comigo. E eu não entendi o motivo, mas aconteceu certas coisas que me levou a meditar nessa palavra e eu quero compartilhar com os irmãos, amém? Creio que se você está aqui hoje é porque Deus quer falar isso com você, amém? O tema da ministração é o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Então, quero meditar com os irmãos. Quando Deus foi criar a humanidade e começa lá com Adão, com o Jardim do Éden. Adão não é o primeiro, né? Antes de Adão teve o universo, antes do universo teve lá os anjos, o reino de Deus. Mas quando a gente fala da humanidade, Deus criou Adão, depois tirou Eva de Adão, e ali eles conviviam no Jardim do Éden. E Deus deixou Adão fazer o que ele quisesse. Aqui está as árvores, está os pastos, está os animais. Você pode dar os nomes, você pode colher, você pode plantar, você pode fazer o que você quiser. Mas Deus fez só um adendo, só uma observação. Somente da árvore do bem e do mal, essa você não comerá. Então, não existia lei, não existia pecado, não existia mandamentos, não existia princípios, não existia a morte de Cristo. Era só Adão e Eva e Deus. E a Bíblia fala que todo final de tarde, Deus encontrava com Adão e Eva. Todo entardecer, pôr do sol, Deus se encontrava com Adão e Eva. Então, era complicado porque Adão não tinha sogra, não tinha filho, não tinha primo, não tinha funcionário, não tinha patrão. Era só ele e Eva e aquele jardim abundante. E quem pregava para eles todos os dias não era o Felipe, não era o Júlio, não era o Cláudio Duarte, não era Nicodemos, não era ninguém. Era o próprio Deus. Todo dia Deus chegava. E aí, compadre, como é que foi o dia? O que você fez? Você pôs o nome daquele ali de leão, você pôs o nome daquela ali de vaca, legal, ficou, né? Vaca tem cara de vaca, né? E Deus conversava com ele todos os dias. E aí vem a Eva, come do fruto, oferece a Adão. E ali há uma quebra da relação do homem com Deus. Essa relação era íntima. É como se fosse a casa de Deus. Então, quero ler o primeiro versículo, está em 1 Coríntios 15, de 45 ao 49. Diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, que é Cristo, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Então não foi Cristo que veio antes, primeiro foi Adão, o carnal. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem era do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então Paulo está dizendo o quê? Adão foi o começo. Adão foi onde começou a história da humanidade. Mas Adão nunca foi o projeto. Adão é o homem terreno. É o homem, a mulher, os filhos, trabalho, plantação. Mas que Cristo é o celestial. E
no período, por que ele fala aqui do primeiro Adão ao último Adão? Porque nesse período, a relação do homem com Deus foi quebrada. O homem não acessava mais Deus diretamente. Como Adão e Eva chegavam e sentavam na mesa, comiam uma picanha, uma Coca-Cola, sei lá o que eles comiam. Conversar, falar do dia, falar dos animais. Então não tinha mais essa relação. Tanto é que quando você pega a história de Moisés, que Moisés fala lá caçar ardente, ele queria ver Deus face a face. Ele queria, mas durante o período da queda de Adão até a morte de Cristo, essa relação foi quebrada. Mas Deus, nesse período, levantou profetas, levantou reis, levantou Moisés, a lei. E Deus se comunicava com o povo dessa forma. Teve o tabernáculo, né, quando você vai ler lá, tem o sumo sacerdote. Deus preparou tudo aquilo, como é que funcionaria. Tinha uma sala, tinha outra sala. Cada sala tinha uma coisa específica que representava algo. Tinha o Santo dos Santos, tinha a Arca da Aliança. E ali, todo ano, o sumo sacerdote, né, levava aquele sacrifício. Mas não havia relação direta com Deus. Então, lá em Efésios 2, versículo 13, diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus, os dois, em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Então, irmãos, o projeto nunca foi Adão, o projeto sempre foi Cristo. Amém? Então você fala assim, Deus fez Adão, Deus fez Eva, e era tudo para ser bonito e maravilhoso. Mas o cabeçudo do Adão estragou tudo. Se fosse você lá, Jonas, né, não tinha esse problema, tinha? Se fosse você, tia Gil, que você tinha pegado, nós não tínhamos estragado, o trem estava arrumadinho. Mas, irmãos, o homem é tão triste, o homem é tão depravado, o homem é tão pequeno, que nem uma relação dele direta com Deus, ele conseguiu ser obediente a Deus. Vocês entendem isso? O projeto sempre foi Cristo. Às vezes a gente fala assim, pô, mas Deus também tentou fazer o trem deu errado. É igual diz o goiano, o trem, né? Deus foi fazer o trem deu errado, agora está tentando consertar a cagada que ele fez. Será que é isso, irmão? Se fosse para dar errado, ele não teria colocado uma árvore lá, uma serpente que falava. Você já viu serpente falar, irmão? Lá tinha uma serpente que falava. Vocês entendem que o projeto nunca foi Adão? Nunca foi. E nunca era aquilo que Deus estava criando. O projeto sempre foi Cristo. Lá em Romanos fala que, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Em Apocalipse 22, 13 diz que eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, né? E o ômega é a última. Então, ele é o alfa
e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. O projeto é Cristo, nunca foi Adão. Sendo assim, irmãos, essa relação que havia sido quebrada com Deus, ela foi ser reconciliada em Cristo. Então, lá em Colossenses 1, versículo 13, diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, o saber e o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro de toda a criação. Ele é o primogênito. Por isso que é tudo por Ele, dele e para Ele. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. O projeto sempre foi Cristo. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Porque se tudo foi criado dele, tudo foi criado por ele, e tudo veio dele, é só por ele que as coisas existem. É por causa do projeto Cristo, que teve Adão, teve Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, nós, o Apocalipse que está vindo. Tudo isso, o alfa e o ômega, só existe porque ele é o grande projeto da criação. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Agora presta atenção. Versículo 20. Está comigo? E, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes, eram inimigas por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amém? Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado, e todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que Paulo está falando? Paulo não conheceu Cristo pessoalmente. Ele veio depois, né? E ele vem falando que ele era o primogênito, nele tudo existe, tudo subsiste, e que por meio dele essa relação do homem com Deus foi reconciliada, fomos reconciliados com Deus. E essa reconciliação agora não é mais a reconciliação de um povo judeu com Deus, mas de todos os povos, seja judeu ou gentio. Gentio era outros povos que não eram judeus, árabes, persas, etíopes.
Então, Deus é um ser relacional. Toda vida ele foi. Ele é Pai, é Filho e Espírito. Deus não é um indivíduo. Deus não é uma pessoa. Deus é uma família. Deus é uma casa. Então, quando Deus projetou Cristo, depois de Cristo ser projetado, as demais coisas foram projetadas. Ele é o primeiro de tudo. Ele é o projeto da criação. Então, essa noite, irmãos, é extremamente importante que você entenda que que Jesus quer te reconciliar com Deus. Então, lá em Hebreus fala que quando Cristo morreu, ele é como se fosse o nosso sumo sacerdote. Que aquele véu que separava a arca da aliança, a presença de Deus do povo, aquele véu foi rasgado. E que agora nós relacionamos diretamente com Deus. Por meio do sangue de Jesus Cristo. Que nos reconciliou a Deus. E Paulo, falando isso, disse: eu me tornei o ministro dessa palavra. Porque precisamos reconciliar as pessoas a Deus e ao próximo. E ele se tornou o ministro da reconciliação. Então, quero ler agora 2 Coríntios 5. Diz assim, versículo 17. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por meio do seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus, por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então vou ler de novo aqui para me explicar isso aqui bem para vocês. Se quando éramos inimigos de Deus, às vezes estamos afastados de Deus, longe de Deus, a gente lembra de Deus assim, às vezes aqui no domingo, quando a gente está aqui, a gente segue a nossa vida como se Deus não existisse, e está tudo certo. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, que é a morte de Jesus Cristo, quanto mais agora temos sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então a nossa salvação, a nossa libertação veio da reconciliação que Cristo está fazendo com nós, de nós com Deus. Versículo 11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos a reconciliação. Olha o tanto que a Bíblia fala disso, irmão. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Paulo está dizendo que lá em Adão, por um homem só, o pecado entrou em todos nós. E nós herdamos isso de Adão. Somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. A consequência do nosso pecado é morrer. E quem pagou esse preço? Antes, no Velho Testamento, era o Cordeiro. Agora foi Cristo. E com sua própria vida, pagou o preço de nos reconciliar a Deus. Para que eu e você hoje pudesse falarmos diretamente a Deus. Escutarmos diretamente a voz de Deus. Vivemos diariamente com Deus. A obra de Cristo é a reconciliação dos filhos
a Deus. O mais importante é que você entenda isso. Que a sua relação com Deus precisa ser restaurada. E o que te afastava de Deus era o pecado. Mas agora, esse pecado foi levado em Cristo. As nossas dores, as nossas transgressões, as nossas enfermidades. Ele pagou o preço. Para que pudéssemos nos reconciliar com Cristo. Então, lendo agora 2 Coríntios 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, foi reconciliado, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram todas as novas. Olha só, quando Jesus entra na nossa vida e agora estamos reconciliados com Deus, aquele jugo que nos afastou de Deus, o pecado que nos afastou de Deus, ele foi perdoado. Ele foi consumido pelo sangue de Jesus Cristo. E pelo preço que Cristo pagou por nós, nós hoje podemos ter essa relação novamente com Deus. Versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus reconciliou eu e você, eu, Jonas, Mateus, Jales, com Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos reconciliando, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então preste atenção aqui. Paulo está falando que Deus reconciliou a relação dele com o homem, com nós, por intermédio de Cristo. E nos reconciliando com Ele, agora Ele nos deu um ministério da reconciliação. Que ministério é esse? Ou seja, versículo 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, versículo 20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, porque Ele não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vocês estão entendendo isso aqui, irmão? É muito importante você entender. Se você não estiver entendendo, medita depois lá. 2 Coríntios 5, 17. Mas eu quero que você entenda. Isso veio de Deus. Deus, primeiramente, criando Adão, há uma quebra nessa relação. Através de Cristo, Ele restaura a relação com nós, nos reconciliando consigo mesmo. E a partir do momento que Ele nos reconcilia, que agora nós estamos reconciliados a Deus, Ele nos dá um ministério da reconciliação. E o ministério, irmão, fala da mensagem, fala do levar, do executar. Deus deu a mim e a você um ministério da reconciliação. Que agora, não só nós estamos reconciliados a Cristo, mas nós vamos levar nossos irmãos a reconciliar a Deus. E nós carregamos essa mensagem. E agora é nós que levamos essa mensagem. Não é mais Cristo, não é mais Deus. Ele confiou a mim e a você a mensagem da reconciliação, o ministério da reconciliação.
de reconciliar você a Deus, de você ao seu marido, você aos seus filhos, você aos seus pais, ao seu chefe, aos seus funcionários, a quem Deus coloca na sua vida, ao próximo. O próximo é o que está próximo. Quem está próximo aqui? É o Jales, a Elisete, é o Mateus, é o Jonas, ao próximo. A mim está incumbido a mensagem da reconciliação. E hoje eu trago a vocês essa mensagem, para que vocês também levem essa mensagem de que nós é que vamos reconciliar o mundo a Deus. Amém? É a nós que Deus confiou essa mensagem. Portanto, somos embaixadores de Cristo. O que é embaixador? É um representante de Cristo. Você tem um embaixador de um país aqui no Brasil. Ele é um representante daquele país. Então, Deus te fez embaixador de Cristo. Aquela mensagem que Cristo trouxe na cruz, de reconciliação, é agora eu e você que levamos essa mensagem. É nós que carregamos essa mensagem. Por isso, irmãos, se há alguma relação quebrada na sua vida, ela precisa urgentemente ser restaurada. Ah, eu tenho um problema com o filho meu. Ah, eu tenho um problema com o irmão meu. Ah, eu tenho um problema com fulano de tal. Eu tenho um problema com... Meu irmão, Deus não te levou para criar inimizade com os irmãos. Deus não te deu a mensagem da inimizade. Deus não te deu a mensagem da ira, da transgressão. Deus não te deu a mensagem da ruptura, da briga, da discórdia. Não é essa mensagem que Cristo nos trouxe. E não é se a pessoa está certa, ou se você está certo, se ela está errada, ou se você está errada. É se você vai levar a mensagem da reconciliação. Quando Cristo foi me reconciliar, eu e você, a Deus, Ele olhou se Ele estava certo e você errado. Ele foi pensar se você estava certo e ele errado. Ou como lemos ali, nós estávamos presos em nossas transgressões, nós já estávamos presos nos nossos pecados, que Cristo nos tirou das trevas, irmãos. A gente não estava no oba-oba, a gente não estava com Deus, a gente não estava no Éden, a gente estava em trevas. E lá em Colossenses 1 fala que Cristo nos resgatou, irmão. Não foi nós que, que linda a mensagem de Deus, eu vou entregar meu coração para Deus. Nossa, que lindo, agora vou ser cristão. Não, irmãos, de alguma forma, o Espírito Santo foi até você, te encontrou, te incomodou a se reconciliar a Deus. E muito provavelmente você se reconciliou porque alguém levou essa mensagem. E nós, como embaixadores, somos responsáveis por levar a mensagem da reconciliação. Então, só relendo aqui o 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Amém, irmãos? Essa mensagem não é Deus mais quem leva, não é Cristo quem leva, quem a carrega, quem a leva até os confins da terra somos nós. Então Paulo diz assim, por amor de Cristo, por amor de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo para o nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, cara, eu estou te suplicando, reconcilie-se com Deus. Amém, irmãos? Essa é a mensagem. Esse é o nosso ministério. Mais importante amanhã, no seu trabalho, do que o que você vai vender, o que você vai comprar, o que você vai fazer, é saber se você está levando essa mensagem para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos. A mensagem da reconciliação. Amém, irmãos? Quero orar com vocês agora. Feche seus olhos.
Coloque-se de pé. Nós já vamos finalizar. Mas que agora no seu coração você entenda esse ministério. Que você entenda essa mensagem. Paulo suplica, cara, pelo amor de Deus, eu te suplicando. Reconcilie-se com Deus. Há tantas coisas na sua vida, na frente de Deus, há tantas coisas na sua vida mais importantes do que a mensagem da reconciliação. Mas não é se você sabe pregar, se você sabe falar. É se você quer ser um embaixador de Cristo. Ou apenas um pidão, que pede tudo para Deus. Às vezes Deus deixa o mal entrar na nossa vida, de alguma forma. Porque talvez é a única forma que Deus está conseguindo falar com você. Às vezes Deus parece que tem que te chamar a atenção. Às vezes parece que Deus tem que gritar com você. Às vezes parece que Deus tem que... Não é Ele, mas é Deus, né? É Ele que tem que se ajoelhar diante de você e pedir. Às vezes parece que é Deus que tem que chegar essa noite aqui, ajoelhar diante de vocês. Vocês podem levar essa mensagem? Deus deu a nós essa autoridade. E nós precisamos reconciliar com Deus e com nossos irmãos. Amém? Deus, eu coloco a vida de cada um aqui na Tua presença. Que o Senhor entre no coração de cada um dos Teus filhos. E que possamos, Deus, ser embaixadores do Teu reino. Reconciliadores. Que leva a mensagem da reconciliação. Pois Cristo nos reconciliou a Deus. E hoje estamos aqui na Tua presença. Falando diretamente ao Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um que está aqui. Uns precisam de cura, outros precisam de libertação, outros precisam de uma varinha. Mas o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor disciplina quem ama. Mas o Senhor também honra aqueles que te honram. O Senhor honra aqueles que, diante do mundo, não negam a Tua palavra. E faça, Senhor, de nós, ministros da Tua reconciliação. Então, se você precisa reconciliar com Deus, coloca a mão no teu coração e fala isso para Ele. Deus, quero reconciliar a minha vida por meio do sangue de Jesus Cristo ao Senhor. E o Senhor é quem guiará os meus caminhos. Não são mais as minhas vontades. E não só reconciliará a nossa vida, mas também reconciliará nossos irmãos. Esta é a mensagem. Amém?